conta dessa mão de obra a gente vai crescendo, as indústrias vão demandando, as empresas, né, os contratos vão demandando outras coisas. E aí eu comecei a fornecer mão de obra para as feiras. Continua nesse caminho, porque é o caminho que te vai fazer feliz. Porque eu me sinto muito feliz e muito realizada naquilo que eu escolhi para fazer, de verdade. Agora, o que tem de novidade é a tecnologia. Não adianta. Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui no Centro do Palco, direto do Expo Center Norte, toda sexta-feira, o nosso podcast semanal que busca conversar com pessoas, falando um pouco mais de eventos, falando um pouco mais de gente, um pouco mais do nosso mercado de feiras, congressos e eventos. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre um mercado diferente, o mercado do Rio de Janeiro, um pouco mais sobre o mercado de São Paulo, uma pessoa incrível, falar um pouco mais sobre como que é fazer uma feira ligada ao setor de cosmética, como que é falar um pouco mais da estética. A gente vai circular um pouco aqui no universo de eventos no Rio de Janeiro, nós vamos circular um pouquinho nessa ponte aérea, fazer um pouco desse caminho. E novamente aqui com a Cláudia, que nos acompanha, que me acompanha desde o início, com nova convidada. Essa eu não ia perder de jeito nenhum. Porque está ficando cada vez melhor, Paulo. Está ficando cada vez melhor, é tudo que eu tenho para dizer. Então tá bom. Estamos aqui com a Fátima Facuri, direto do Rio de Janeiro. Bom. Fátima, eu tenho que te agradecer demais agora aqui, a gente estava falando um pouquinho fora da gravação. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de vir do Rio para cá para conversar com a gente. Muito obrigado. Seja bem-vinda. Imagina, Paulo, eu agradeço muito a você, a Cláudia, a toda a equipe Center Norte. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. Muito feliz mesmo. Muito bom. Você quer começar? Vamos lá. Fátima, então eu vou ter a honra de fazer aqui a primeira pergunta. E a gente quer começar um pouco sobre a sua história, né? Até a gente chegar um pouquinho perto da sua visão atual de eventos, o que você está fazendo, mas olhando para o seu histórico, você é uma mulher empreendedora, 26 anos com a sua empresa, que orgulho, né? E que já foi presidente de associação super importante no Brasil, né? Que é a ABEOC. Conta pra gente onde tudo começou. Como que você veio parar nesse setor de eventos? O que você estudou? Qual foi esse seu caminho? Então, vamos lá. Há 30 anos atrás, eu comecei a trabalhar com moda. E da moda, nós partimos, quando eu falo nós, é porque eu montei uma agência de promoções com um amigo, com mão de obra, né, especializada para modelos, feiras, congressos. E dentro da nossa agência, nós tínhamos cursos, inclusive, de etiqueta. Foi uma coisa assim maravilhosa. Tínhamos maquiadores e tal. Então, eu vim para esse universo, começando com essas ações, esse tipo de trabalho. E por conta dessa mão de obra, a gente vai crescendo, as indústrias vão demandando, as empresas, né, os contratos vão demandando outras coisas. E aí eu comecei a fornecer mão de obra para as feiras, né, Coca-Cola, Antártica. Por exemplo, nós fizemos toda a ação do Guaraná Antártica. E não sei se vocês lembram que é Guaraná com pipoca, com pizza e tal. A musiquinha, agora essa propaganda. O jingle até hoje, pois né? Não, mas ela voltou agora renovada. Vocês não viram? Não vimos. Voltou. Isso tudo no Rio? Tudo no Rio. Tudo no Rio. E nós fazíamos as ações, né? Dentro dos lançamentos, dentro do Jockey, dentro do Rio Centro. Pipoca com Guaraná. E a gente fornecia a mão de obra das meninas, né? Era uma agência de promoção. E aí eu entrei no universo de feira. E aí a agência... Mas isso era com quantos anos? Você já tinha se formado? Você já tinha já era formado uma carreira? Mas o que você estudou e como que você chegou nesse caminho de abrir a sua própria agência e ser empreendedora? Você sempre foi empreendedora? Sempre tive vontade de ter o meu negócio, né? Mas antes de vir para o mercado de feira, antes da Open Brasil, eu fui trabalhar no Senac. Eu fui para a FEComércio Rio, gerente de eventos. Fiquei pouco tempo, 3, 4 anos. Acho que foram 4 anos que eu trabalhei de carteira assinada. Fui CLT uma vez na vida. E aí, lá na FEComércio, eu também conheci muitos sindicatos, né? Eu cuidava de 63 sindicatos, viajava muito. E tínhamos muitos cursos. A FEComércio, as federações, né, como um todo, elas trabalham muito essa qualificação de sindicato. Existia uma preocupação muito grande também dos profissionais, dos associados, né, não vai acabar a contribuição, vai acabar a contribuição, e a gente precisava trabalhar esses sindicatos para que eles pudessem ficarem em pé, né? Não pode fechar. Super experiência. Eu cuidei muito e trabalhei o Rio de Janeiro inteiro, em todos os municípios. Dali, aí eu quis sair.
né? Eu falei, acho que eu não quero mais trabalhar de carteira assinada. Não de carteira assinada, era muito demandada. Sábado, domingo, segunda, eu tenho 3 filhos. Mas, Fátima, na sua família, alguém já tinha empresa, era empreendedor? Não. Todo mundo é funcionário público. A única que não estudou fui eu. Porque eu tenho um irmão promotor, hoje procurador, tenho uma irmã do Tribunal de Justiça, do TST. Todo mundo estudou, menos eu. E por que vocês... querer ser empresário. E por que você escolheu administração, então? Porque, na verdade, eu queria o marketing. Né? Eu sempre gostei dessas coisas do marketing, das ações, mesmo menina, 17, 18 anos. Mas eu fui para administração, até um amigo meu faz administração e depois faz uma pós em marketing. Mas é o caminho que eu também fiz e que muitos fizeram. Não fiz a pós em marketing. Fiquei só na administração e aí a minha pós foi o trabalho, a vida, exatamente. Foi o dia a dia. Foi o dia a dia. Então, quer dizer, essa passagem ali no Sebrae, né? Senac, perdão. Te trouxe essa vivência junto com com a federação, com o sindicato, com essa coisa pública, vamos chamar assim. Sim, porque é uma economia mista, né? É meio público, meio privado, mas assim, me deu uma experiência maravilhosa, porque eu pude conhecer outros municípios, outros estados, viajava muito e eu cuidava exatamente do setor de eventos. Na época, o presidente, que era o presidente da época, ele falou, não, você vai cuidar dos eventos. E eu fui ser assessora dele, e são muitos eventos. Né? A FEComércio Rio hoje, eu nem sei o que seria do Rio de Janeiro, de verdade, se nós não tivéssemos a FEComércio, porque ela patrocina muitos eventos. Até hoje, né? Até hoje, eles fazem muitos eventos. Tem o Web Summit, eles ajudaram a trazer, as feiras, as grandes, a ABAF, também. Eles brigaram, eles são patrocinadores da base, eles têm essa cultura. É verdade. Agora, onde foi esse pulo do gato de falar? Foi uma CLT, teve essa experiência para você criar a coragem para empreender? Olha, aquela experiência que eu te falei de mão de obra qualificada para os eventos, né? E eu também tive a oportunidade de conhecer, hoje são chamados CEOs, mas antes eram diretores, né? Naquele 30 anos atrás. Da Coca-Cola, da Brahma, e conversando, a gente conversava muito e tinha como é que eu vou te dizer? Eles tinham umas ideias e eles me diziam, eu me lembro bem que um diretor da Coca-Cola falou, Fátima, na minha sala tem mais de 50 projetos que as pessoas chegam e me entregam projetos, mas eu pergunto assim, e se eu não te der o dinheiro, esse projeto sai? E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, mas porque eles só querem o meu dinheiro. Eu quero entender qual é o comprometimento desse profissional que me entrega esse projeto, se eu não der o dinheiro vai sair. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, então eu entendi. Ele quer que realmente nós sejamos empreendedores. Né? Eu senti que foi meio que ele me deu um recado. E eu não tinha entregue projeto nenhum a ele em nenhum momento. Né? Mas eu falei, eu acho que é por aí. Porque se a gente cria o nosso próprio negócio, a gente é olhado de uma outra forma. Porque o que eu entendi bem claramente... Naquele momento como um intraempreendedorismo. Exatamente. Era o empreendedorismo dentro da própria empresa. Sim, porque eu entendi. Porque hoje todo mundo vai buscar um patrocínio. Se você me der o dinheiro... Imagina, eu chego aqui, Paulo, eu tenho essa ideia top, mas eu preciso de grana. Se tu acredita na tua ideia, por que você não faz? Foi mais ou menos assim. E aí eu falei, para eu continuar com esse relacionamento, continuar transitando nesse meio empresarial, eu preciso ser uma empresária. Eu não queria trabalhar, né, na Coca-Cola, nem em lugar nenhum. Mas eu queria criar alguns produtos. E a Open Brasil hoje, na verdade, ela é um grupo, né? Até porque os meus filhos eles deram os braços assim, entraram na área de cenografia, montagem, programação visual, mas é deles. Mas eles usam essa coisa do grupo Open Brasil. Mas a Open Brasil, na verdade, ela tem eventos proprietários. Nós não temos só estética, né? No Rio de Janeiro nós fazemos a Rio Construção Summit. Nós vamos chegar lá. Nós estamos na Fátima ainda. A gente não está na empresa, né? A gente quer saber como que é ser empreendedor e como começou, né? Porque você teve que ter essa coragem, fazer esse investimento. Sim. E aí, como que foi para iniciar? Então, aí, não sei se eu pulei, mas vou voltar. Quando eu aceitei, né, ser assessora de eventos lá da FEComércio, eu cuidava minha carteira foi assinada pelo Senac e tal. Quando eu pedi demissão, eu tive também o prazer, assim, e a gratidão do presidente não me demitir. De não aceitar minha demissão, ele deu uma ordem lá, sei lá, para quem, para o superintendente, ele falou assim, não, manda ele embora. E aquela grana que eu recebi, e que era boa, né, que eu nem fazia ideia quando eu pedi demissão, o que eu tinha de indenização e tal. E aí eu abri uma salinha
registrei a Open Brasil, fiz CNPJ e tal, e eu comecei a trabalhar com feiras dos próprios sindicatos. Tive a oportunidade, na época, tinha um evento chamado Centro-Sul Negócios, que era do Sebrae, junto com o Sindicato de Três Rios. E aí o presidente, não, você que vai fazer a feira, e assim eu fui. Aí, ou seja, você saiu saí da Senac, já com a Open Brasil, com a indenização, eu montei a empresa. E logo em seguida, eu usei meus contatos. Fátima? Sozinha. Uau! Pra você ter uma ideia, é muito engraçado. E no universo super político. Super político. Né? Quanto esses relacionamentos foram importantes para você. E num mundo que até então, não que tenha mudado tão drasticamente, mas muito machista também, né? Muito, muito machista. Mas eu era boa, porque o que acontece? Eu sempre fui muito ligada em melhorias. Eu nunca ficava assim, vamos fazer assim e só. Não, eu buscava mais e eu acho que isso... eu conquistei a simpatia, vamos dizer assim, de alguns empresários, né? Porque, na maioria, quer dizer, todos os presidentes de sindicatos são empresários, têm o seu próprio negócio. Sim. E representam um setor. Né? Então, tem o comércio varejista, lá da ótica, o outro lá da iluminação, o outro de carnes. E eu comecei a transitar nesse meio com essa experiência que eu trouxe da FEComércio. Eu sou suspeito, porque eu tenho realmente admiração por você, mas o que eu vejo de mais importante é a credibilidade. Eu acho que você já trazia isso no seu DNA desde então. Sim. Porque uma das coisas que eu sinto muito forte e marcante em você, Fátima, é a credibilidade. Isso é indiscutível. Então, isso para mim acho que fez muito sentido naquela época como faz hoje. E você sabe que não falo isso para puxar o saco, porque de verdade é o que eu penso. Então, acho que tem a ver com a criação, né? Eu sou descendente de libanês. É mesmo? Sou descendente de libanês. Né? Então tá no sangue. Com esse sobrenome Facuri, eu pensava que era italiano, não é? Então empreendedorismo tá no sangue. Pensava que era espanhol, Facuri. Não é, né? Não é. Legal. Mas o que é a Open Brasil? O que você começou a ofertar como primeiro produto, por exemplo? O primeiro produto foi participar dessas feiras. Mas você organizava? Você entregava alguma outra coisa? Só organizava? Só organizava. Né? Na verdade, a Open era organização, promoções e eventos de negócios. Né? Aí... Open tentou. Olha só o que a gente descobriu depois de alguns anos, Paula. A gente precisou vir para um podcast para saber o que é a sigla Open. É como as pessoas perguntam para a gente, mas de onde que vem neon, né? Então, mesma coisa. Não tinha nada. A gente não sabia. Só tinha essa graninha da indenização. Lógico, eu podia contar um pouco com a minha mãe, né? Sim. Que ajudava, enfim. Mas, bom, meu marido era da indústria farmacêutica, também segurava a onda em casa. Enfim, eu fui. E aí eu comecei a organizar. Né, para a própria FEComércio mesmo, o presidente me deu também essa oportunidade, alguns eventos corporativos, Valdez Luiz Ludwig, na época, o professor Marins, estavam muito em voga. Você conheceu o Valdez? Sim, nossa, eu chamei ele para várias palestras pela FEComércio. Eu organizava, né, as recepcionistas, os palestrantes, ia buscar os auditórios, eu cuidava de tudo. Tem uma frase do Valdez que eu fui impactado por ele numa palestra no Hotel Bourbon de Curitiba, há muitos e muitos anos atrás, e teve uma frase que me impactou profundamente, eu nunca vou esquecer desse cara na vida, que ele apresentou um quadrinho, que ele trouxe um barquinho e colocou lá. E quando o mar está calmo, todos navegam. Aquilo para mim me marcou profundamente. Ele falava que era de alguém, não vou lembrar quem era, mas foi numa palestra do Valdez que eu Ele me impactou muito também. E ele me impactou profundamente, eu nunca esqueci desse cara na vida. Ele é muito, muito bom. Muito bom. Isso, que legal. Eu começava a organizar. Que flashback agora aqui, viu? E aí eu criei para a própria FEComércio um evento chamado Encontro de Dirigentes Sindicais. E cuidei. Aí o presidente falou, então você cuida. E o que era esse encontro? E aí foi muito legal também, porque o presidente ele queria assim, palestrantes assim, renomados. Tal. Então era o Maílson da Nóbrega, era o Valdez, Miriam Leitão, o marido da Miriam Leitão. E, enfim, as jornalistas, né? E aí eu fui me relacionando. Aí eu ia fechar o hotel. Foi indo. Vamos fazer em Cabo Frio. Eu dava tudo. Né? Eu dava todo, né, todo o projeto. Então, eu fechava com o hotel, e aí tanto. Eles pagavam tudo direitinho, dali estava também o meu, e assim foi. Isso foi década de 90. Foi década de 90. 90, tá aí. E aí foi indo, e a minha primeira feira foi de farmácia, através do apoio do Sindicato de Farmácia. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, foi a Expo Farma. Só tinha essa feira no Brasil. Em que lugar? Comecei na Marina da Glória, e depois cheguei no Rio Centro.
Uau! E aí do Rio Centro, na Marina, foi muito engraçado, gente. Eu preciso contar isso, porque realmente isso me emociona. A gente vinha nessa pergunta. A gente tem aqui, ó, tem aqui no script. Tem aqui, né? No uma script. coisa engraçada. Já vai agora que a gente quer saber. É lógico. Não, porque assim, vamos fazer feira de farmácia. Mas eu não sabia muito essa coisa de quanto custava fazer uma feira. Mas eu fui lá, fiz um contrato na Marina da Glória e tal. E fiz uma planta, contratei uma montadora e tinha, assim, eu sabia. Seu verdadeiro como MBA fazer. foi. É, né? eu sabia como fazer, né? Mas eu não tinha noção do custo. Sim. Foi mais ou menos assim. E aí, quase vencendo, né, lá o boleto do mês da Marina da Glória, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, não sei o quê. E ainda vendendo, negociando a indústria farmacêutica, né, que ela não paga com antecedência, ela paga tudo. É tudo faturado. Mas... exatamente, por aí. Imagina quase que você vira banco, né? Imagina eu, pequenininha, sem ninguém. A sócia da UB Brasileira, minha tia, que tinha 70 anos, que eu não tinha quem botar de sócio, não podia botar meu marido. Porque você tinha que ter um sócio. Não tinha Ireli, com 1% que fosse, né? Exatamente. Aí eu peguei minha tia, biomédica, bioquímica. Tia, você precisa ser minha sócia. E ela aceitou? Ela aceitou, ela estava aposentada para me ajudar, assim, uma querida, que Deus a tenha. Sim. Mas me ajudou, ela que era minha sócia, não entendia nada. Eu não tinha sócio, né? Meu marido não podia ser. Porque eu não podia naquela época, marido e mulher, não podia. E ele era da indústria farmacêutica, aí que não podia. Aí não podia mais fazer ainda. a feira. Meus filhos eram menores, então também não podia. Então não tinha quem pedir. Então pedi minha tia, minha mãe também era funcionária pública, ninguém podia. Tipo assim. E aí eu fui lá, e na época era o diretor Mariana da Glória, era também uma concessão da prefeitura, né? É uma concessão da prefeitura e tal, mas o gerente lá, o diretor, eu falei, não tem dinheiro para pagar. E eu não tenho o que fazer. Aí ele me olhou, mas você quer que eu faça o quê? Eu entro com tudo pago, mas para com esse negócio de boleto todo mês, deixa eu fazer um dinheiro. E ele deixou, eu fiquei tão feliz. Olha, eu chorei, eu fiquei muito feliz, só que eu não acreditava, mas eu tinha que dar um jeito, porque imagina, eu tinha contratos com essa indústria, com os distribuidores e tal, mas eu não tinha dinheiro para pagar lá o centro de convenções, que era o mais caro. Era o centro de convenções. Sim, era o pior. Era o teu pior... Era o meu pior momento. De todas as feiras. Teu pior pesadelo, na verdade. O contrato era leonino, tipo, não devolve, tem que entrar com tudo pago. Era o pior contrato que eu tinha, porque os demais contratos eram de fornecedores. Sim. Mas, enfim, o cara deixou. E eu fiquei tão feliz. Mas eu fiquei tão feliz, porque eu nem acreditava que ele ia deixar. E depois eu soube, né, no próprio mercado, que ele falou, olha, eu tive que deixar, porque eu nunca recebi, ninguém veio falar, ele disse que viu sinceridade no meu olhar, enfim. É a tal da credibilidade. Olha só. Foi o maior, olha, gente, eu até tinha uns amigos, né, que na época, ainda são meus amigos, eles são cristãos, e eles falavam assim, Fátima, tô orando, vai dar gente. Que eu falei assim, gente, para de orar, eu não tenho mais onde botar gente. Foi mais ou menos assim. Chega, para coração, porque já deu Os aqui. Os carros ali no Flamengo, né, no aterro, estavam deixando o carro de qualquer maneira. Meu Deus. A polícia já rebocando, porque deu muita gente nesse evento. Tinha um evento que acontecia aqui do Pedro Zidói, não sei se vocês lembram, que era a BC Farma. Ele tinha uma revista, era a Associação Brasileira de Farmácia. Ele tinha um evento, mas era um congresso pequeno, eu até conhecia. E eu não, olha só, eu fui lá, eu queria fazer uma feira, e sozinha, tá? Com o apoio da Associação do Comércio Farmacêutico do Estado do Rio de Janeiro, Garascoferj, e o sindicato, Sincofarma. E fizemos. E foi um sucesso. E aí depois eu fui para o Rio Centro, fiquei 4 anos no Rio Centro, 2 lá do Fernando Horta, que agora é Expomag, né? Mas na época era Racional, já não sei, mas era tanto Sul-América. O Fernando ficava no Name Right, esse negócio do Name Right. Enfim, já até falei para ele, isso é péssimo, você não entra nessa não, hein? Porque ficar mudando nome, pra gente é horrível. Você vê, eu nem lembrava. Olha só que loucura. E foi isso, gente. E aí, por que eu não fiz mais a feira? Porque a Bradilan, que são meus amigos, o presidente da Bradilan é um querido, me ajudou muito, é o diretor da M-Pharma, o Johnny. E eles estão... eles que lançaram... O Johnny é um querido, um amigo, assim, de anos. E a Bradilan cresceu. E aí, eu não tinha mais como competir, porque a Bradilan... ela é antes do aumento do medicamento. Exato. Eles são exatamente antes do aumento do medicamento. Que seria sempre em março e tal. E eles são tão meus amigos, de verdade, que eu achei assim, não tem nada a ver a gente ficar competindo e tal. E eles vieram para março, que era o início, por conta que eles chamavam da pré-alta tal, na época. Eu falei, quer saber? Eu tenho que ir para as outras... Buscar outros rumos. E aí eu já tinha outros clientes, tá? O corporativo aí... Eu também... Então, aí você entra nesse mundo de feira, mas você caminha muito paralelo com o mercado corporativo. Sim, até hoje. E que é, na verdade, um nicho muito
bem explorado por você. Sim. O que você tem para dizer? Aí nós vamos entrando um pouco já na Open, né? Ou seja, estamos entrando um pouco no teu mundo. Você seguiu com a primeira feira, você foi criando novos produtos e você continuou pelo Rio de Janeiro. Sim. Em que momento que você começa a olhar para fora do Rio? Eu acho que foi quando a gente começou a perceber a falta de público, porque antigamente, e aí a gente pode falar de antigamente, existia necessidade de todos visitarem aquele evento. Tá. Né? Você não podia deixar de ir ao salão de automóveis, você não podia deixar de ir ao Cosmoprof, que eram eventos de referências e tal. E eu acho que isso foi acabando, sabe? Eu percebi que isso foi acabando, inclusive com a tecnologia. Tá. Né? Quando vieram os sites, na internet, eu percebi... As pessoas iam nas feiras para ver as novidades, e as novidades agora estavam na telinha. Exatamente. E aí eu tive que... Aí a estética, que foi o nosso... Vamos dizer, o início, né? Para que nós atravessássemos as fronteiras, né? São Paulo, Sul e Nordeste, que a gente veio junto. Sim. Para que a gente pudesse dar oportunidade do público de outros estados, dos profissionais de outros estados, participarem do evento sem aquele custo. Tá. Né? De passagem aérea, traslado, né? Hotel, aquelas coisas todas. E porque existia já essa reclamação, eu já tinha lido uma pesquisa sobre isso. Inclusive nas feiras do exterior. Elas estavam perdendo a Alemanha, a própria NRF. Tanto é que hoje a delegação da NRF, a delegação assim, maior que acontece é a do Brasil. As pessoas pararam um pouco de viajar, porque as feiras, vamos combinar aqui, ficaram mesmo na mesmice. Sim, mesma coisa, você vê que grandes eventos acabaram, a UD, imagina acabar a UD. A UD, bom, a gente já falou aqui em outros podcasts passados, vários, né? É uma feira de utilidades domésticas, né? Para quem não é da época, né? Quem não é tão novinho. Ela, na verdade, ela tratava de representar o segmento linha branca, né? Que quem conhece é eletrodomésticos, batedeira, lançamentos. Eram só lançamentos. E só que ela em algum momento se perdeu. A Fenite, então. Fenite também se perdeu. Sabe? Fenasoft. Entre outros. E aí a gente vai falar de vários. Nem sei, assim. Mas eu acho que existe uma grande troca, né? Sai uma coisa, começa uma outra e assim as coisas vão se sucedendo. Acho que nada é estático. Não, lógico. E nesses projetos todos de vir para o Rio de Janeiro, de vir para São Paulo, vir para o Nordeste, vir para o Sul, que outros mercados, além desse mercado farmacêutico de cosméticos, que vocês olham, que você olha hoje pela Open Brasil e você fala, poxa, esse mercado é um mercado interessante? Olha, a Open, ela cuida de alguns projetos que são projetos da Open, mas em parceria, né? Porque a maturidade, né, já me ensinou que a gente não consegue sozinho. Eu falo isso bem com a experiência que eu trago da Farma. Eu brinco com o Johnny e tal, porque, imagina, eu não sou Celine nem Sellout. Como eu teria uma feira de farmácia com distribuidores como Profarma, Santa Cruz, multinacionais? Sim. Claro que eles iam me engolir, porque eles tiravam dinheiro da indústria. Eles são os distribuidores, né? Eles tinham força na indústria que eu não tenho, né? Enfim. E, por exemplo, eu tenho a Rio Construção Summit. É um projeto em parceria com o Sinduscom, Sindicato de Construção, patrocinado pela Firjan. Então, é um grande produto, é um grande projeto. A gente faz no Permauá, onde a gente faz... a gente tem uma licitação internacional, a FEIC, são as federações que lidam também com a área de construção, com urbanismo. Então, é um grande projeto que a gente tem com eles. Né? Nós somos os organizadores, mas a gente que desenvolveu o projeto. A gente pegou o projeto, desenvolveu o projeto e foi bater na porta. A gente faz muito isso. Tá? O projeto é deles, a feira é deles, não é minha. Eles podem tirar a qualquer momento. Não, mas, como a gente que entregou o projeto, eles gostaram, tal, a gente sente essa necessidade. A gente não pode ficar esperando, né? Nós temos também um evento de energia em Macaé. Também um projeto diferente, né? Um projeto novo, tal, que a prefeitura, junto com a Firjan, acham que é um mercado importante. Temos o evento de varejo, Centro-Sul Negócios. Cuidamos de todos os eventos chamados Desenvolve Rio, junto com o governo do estado, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Na época, o secretário Fará também falou que queria fazer 6 ou 8 projetos. Deixa comigo. Quanto é? Não sei. Vamos fazer o projeto e a gente vai captando. Então, a gente vai captando, a gente vai trabalhando e vai andando. Os eventos vão surgindo. Muito bom.
Você quer? Eu queria perguntar uma coisa, que o pessoal que assiste a gente gosta muito de aprender lições, né? Ou seja, o que você traz aqui para os nossos telespectadores? Olha que chique. Achei chique. Vídeo espectadores. Vídeo espectadores. Sei lá se é assim. Pois é. Mas hoje você, né, como empreendedora já de muitos anos, a Open Brasil tem uma grande estrutura, né? Ainda que seja contando com parceiros. Mas você contou que você começou só você. Só eu. Quando que você teve esse momento de falar, preciso fazer mais investimentos, preciso crescer com a equipe, e como que você fez isso? Ó, mais ou menos assim, meu marido, como eu falei no início, era da indústria farmacêutica. E ele estava estressado, não queria mais trabalhar na indústria. A indústria realmente não é fácil, tal, que ele teve aquela época de propagandista, supervisor, enfim. E ele falou, eu preciso parar, não sei o que eu faço, abre uma montadora. Não sei o que abrir uma montadora. Porque você vai acabar ajudando, tal, não sei o que. Montadora de stands. Uau. Octanor. De Octanorm, tá. Né? Na época era o Octa. E assim, e ele falou, montadora, tu acha que eu levo jeito? Tem que levar, porque eu tenho cliente, tal, não sei o que, e assim foi. E aí fomos para o BNDES, fizemos, na época tinha um projeto. Você identificou como oportunidade. Sim. E você indicou para ele ter uma montadora. É a Open Brasil que foi buscar no Proger, porque ela tinha já tempo de CNPJ, e a gente pegou o dinheiro... Faz todo sentido, tá? Eu peguei a planta inteira, eu tenho até hoje, um evento tá registrado, né? Mas eu não faço mais, mas foi um grande sucesso, Cosmético e CIA. Esse evento no município de Rio das Ostras, o prefeito me procurou, na Expo Farma, foi lá visitar a feira, eu falei, Fátima, eu queria tanto fazer um evento lá na minha cidade não pode ser mais dormitório de Macaé, enfim... E eu preciso criar alguma coisa. Eu falei, vamos trabalhar o empreendedorismo da beleza, salão. Ele adorou a ideia. Aí botamos Rio das Ostras, capital da beleza. E aí eu peguei aquela planta, porque aí ele que comprou o evento. Aí foi muito bom esse contrato. Na época, a prefeitura, na época, eu acho que tinha verba. Hoje não existe mais esses royalties e tal, né? Não existe, ou eu não sei se pode, eles mudaram. Sim. E aí, com aquela planta, nós compramos o Octa. E aí eu passei a não contratar mais... Terceiros. Ou contratava o terceiro em casa. Isso. E aí, aí o seu marido passou a ser gestor desse braço. Montou todo. Não, também não foi fácil, né? Mão de obra difícil. Claro, porque é um outro negócio super complexo. Né? Mas ele que tocou, nem fui eu mesmo. Eu era dura, sabe? Quero melhor qualidade. Eu quero tudo. Né? Nossa, você imagina. Eu quis... da Fátima. Não é legal? Nossa, eu quis, assim... tem que dar parabéns para ele, Opa. viu? Vocês vão conhecer. E eu não queria, eu queria uma montagem com testeira, com treliça. Eu não queria mais aquelas coisas quadradinhas e tal. E assim a gente comprou. E foi indo. Aí, nisso, a Tainá cresceu. Ela entrou na Procter P&G, né? Procter Gamble, aos 17 anos. Quando chegou com 20, ela falou, não quero mais. Ela ia ser transferida, eu acho que para, sei lá, um outro país. Ela falou, não quero ir. Eu falei, mas Tainá, você está na P&G, não sei o quê. Estou fazendo administração. Mãe, meus amigos, tudo de 40 anos, coitado, tudo sendo demitido. Isso vai acontecer comigo. Nossa, olha a visão dela, tão jovem. É assim. Que sábia. Mãe, eu não quero mais, vou pedir para sair, vou tomar conta da empresa, porque o Cláudio odiava você. Vou falar até baixo. Ele não gostava. Ele sofria. Porque ele foi uma mão de obra ruim. A gente faz de um jeito, aí quando o cliente chegava, o cliente brigava, e ele não sabia, não era ele porque fazia. Era uma coisa complicada. E ele vinha da indústria, né? Com aquela coisa do compliance chegando, a história do compliance. Tudo corretinho. É isso. Claro, indústria farmacêutica. É o que a gente chama aqui de coxinha. É mais ou menos. Aí a Tainá foi trabalhar com o pai dela, eu falei, tá bom, vamos que vamos, né? E deu certo. Olha, deu tão certo que ela casou. O meu genro era tenente do Exército, POR. Caramba. E aí ela, o Léo, né? O que eu vou fazer? Não sei, vai, fica aí com a montadora, Cláudio, né? Não podem ficar, porque ele não queria. Depois eu vou dizer o que o Cláudio faz hoje. E aí, a Tainá e o Léo, simplesmente hoje, se vocês até acompanharem, é a ON. Eles falam um grupo porque eles estão ligados a outro. Hoje eles são referências, fazem os congressos médicos todos, os internacionais. Eles têm hoje um galpão só de marcenaria. O Octa já ficou para trás. Que orgulho. Outro dia eu fui lá no galpão deles, vi cortando o Octa. Lá no Rio. Eu falei, eles até se associaram agora à Abraço. Eu falei, gente, vocês estão cortando o Octanorm, porque no meu tempo, cortar o Octanorm era um absurdo.
Aí meu genro, dona Fábio, pelo amor de Deus, isso não vale imaginar. Eu falei, não fala que a Octanorme não vale, era uma fortuna. Era caro, né? Não era, enfim. É porque é importado, né? E eles hoje têm, né? Fizeram a Feira do Empreendedor, ganhou as licitações, foram oficiais durante 2 anos. São oficiais, inclusive, lá do Fernando. Ou seja, a família inteira... Foi tudo. Aí tem o Felipe também, tirando só a Thaís, que essa que é médica, o Felipe tinha uma loja de carro. 2015, quando teve aquela quebradeira, né? Não vou falar o nome da presidente, mas foi Não quando precisa. o país... Pois é, quando o país entrou naquela crise e ele ficou desesperado, não vendia carro, e tinha um monte de carro, não sei o quê. Ele falou, mãe, o que eu vou fazer? Abre uma programação visual, abre uma impressora, compra uma impressora. Aí fui eu pro BNDES novamente, que a Open tinha CNPJ, parará. Hoje, eu vou falar uma coisa para vocês, a GoPrint, o nome da empresa deles, GoPrint Brasil. Olha, eu fico impressionada. Ele tem uma impressora de 3D. Eu nem sabia que se fazia essas coisas, porque eu não acompanho muito essas tecnologias. Faz tudo, faz chaveiro. E ele tem, assim, muitos clientes. Hoje ele é oficial de vários, está no mercado de eventos. Sim, eventos, empresa eventos. corporativa. E todo mundo está vivendo disso. Ou seja, todo mundo virou empresário, ninguém... Todo mundo virou empresário. Porque mesmo quem é médica também, de certa maneira, empresaria a sua própria carreira, né? Só a Thaís que... Ô, Fátima, e agora, só para tentar agora fazer um paralelo, porque, na verdade, a gente se aproxima muito por um motivo, que é PERSE, que é pandemia. Quando vem a pandemia, como é que foi para você viver esses momentos, já com todo mundo sendo empresário? Estou tentando trazer esse paralelo aqui. Como é que foi, de repente, se deparar com essa paralisação, sendo que todos vocês, então, ali estavam no mesmo barco, né? Foi muito difícil. Eu vendi um apartamento, dei para os meninos, né? Na verdade, eu não vendi, eu financiei, né? Até para a Thaís. Olha, refinancia para vocês viverem. Dei todo o dinheiro. Na época, se foi 1 milhão e alguma coisa, eu dividi para as duas empresas, né? Fica com o dinheiro de vocês e quando vocês tiverem dinheiro, vocês pagam, porque eles tinham que pagar o financiamento e tal. O Leonardo, para conseguir se manter na pandemia, ele é muito estudioso também, ele foi convidado para a Globo, foi trabalhar na Globo, numa empresa que presta serviços para a Globo, e ele foi ser gestor numa empresa de segurança, não lembro o nome agora, e aí garantia, sabe, um dinheiro para ele, lá para a família dele, e fomos vivendo. Eu fiquei um pouco mais... Eu não demiti ninguém na pandemia, a gente trabalhou com o que a gente tinha guardado, tal, né? Nós usamos nossos fundos de reserva, e vivemos. Resiliência. Porém, nós fizemos um evento online de estética e que nós ganhamos dinheiro. Que bom. Mesmo? Fizemos aqui no estúdio, aqui em São Paulo. Não estou lembrando o nome do estúdio agora. O Eduardo deve lembrar. E nós ganhamos dinheiro. Nós vendemos mais de 10 mil inscrições online. Uau, 10 mil é bastante. Porque era barato, era coisa de R$39, R$49, sabe? Sim, era tranquilo. Nós né? entramos nesse, mas nós fizemos direitinho. Fomos para estúdio, os profissionais foram, a indústria foi, tinha a câmera lá filmando, mostrando e tal. Porque a estética, a saúde, ela andou. Sim. Esse mercado andou, ele não parou. Sim. Entendeu? Parou Sim. O nosso mercado... O nosso parou, o nosso parou. O nosso parou. Mais demorou para voltar. Né? Mas a gente ganhou dinheiro no 2022, a gente fez... Não, 21. 21. Foi 21, a gente fez 2 eventos online. E aí, logo na retomada, nós conseguimos entregar o que nós tínhamos vendido em 20. Nós fizemos, se eu não me engano, em 22. Não foi 22 que a gente pôde voltar? Sim. Nós conseguimos entregar e nós não tínhamos dívida. E aí andamos. Que bom. Então, aí vocês voltaram sólidos, né? Nós voltamos nos dois mercados. E qual que é a diferença que você vê entre organizar e promover uma feira ou organizar um evento corporativo? Tem diferença? É igual? Qual que é a sua visão? Não, a responsabilidade é igual. Né? A qualidade, a entrega, a preocupação com a entrega. Eu acho que o corporativo ele demanda mais. Você tem uma obrigação assim absurda de impressionar o cliente. Né? Hoje tem a palavra nova, experiência. É isso. Eu tenho sempre que ficar pensando, eu e o time, né? Não só eu. Eu hoje penso menos, gente, de verdade. Sim. O time pensa mais. O que pode fazer de diferente? E hoje a tecnologia ajuda muito. Então, o corporativo, ele te dá... Você fica um pouco preso naquele projeto. Porque você tem que entregar o que o cliente pediu? E com as reuniões, as demandas. Por exemplo, os congressos, médicos também... Os médicos eu até entendo, né?
Eles querem fazer reunião toda hora, eles querem perguntar toda hora, porque não é óbvio para eles como é para a gente. Sim. A gente sabe que a gente entrega. Então, a gente tem clientes, hoje a gente divide mais ou menos um cliente que vocês vão entender mais tarde, porque eles vão estar aqui. Não é óbvio para eles, né? Eles vivem em um outro mundo, é um outro mercado. Então, a gente tem que ter essa paciência e tal. E eu tenho. Sempre, eu sou daquela, né? O cliente tem sempre razão, eu faço de tudo para agradar dentro do limite, né? Não é desrespeito, nada. Do limite do bom senso, do bom senso. E tento acalmar, às vezes pago do meu. Não, fica tranquilo, eu vou pagar. E aí o cara gosta tanto. Ai, Fátima, eu tô até envergonhado. Quanto foi? É muito melhor. Entendeu? Por exemplo, se eu quero botar uma LED, o cara, não, é caro, tá bom. Quando ele chega, ele vê a LED, ele falou, pô, eu falo para ele assim, não dá pra botar uma tela se não fosse LED, me desculpa. Eu não entrego evento assim. Mas você não precisa, foi uma responsabilidade. Não, eu tô em vergonha, eu vou te pagar. Paga. Porque a gente também tem que ter esse cuidado. Como que eu vou entregar um evento? Porque no final do dia é sua assinatura, né? Exatamente. Então eu não ligo. Agora também, gente, de verdade, eu nunca me preocupei com dinheiro. Engraçado, né? E quem me conhece sabe, eu nunca me preocupei assim. Nossa, então quando eu mandar um orçamento para você, eu nem preciso negociar desconto. Não, mas não olha que coisa boa. Eu sei o que você está falando. Eu tô brincando, eu não podia perder a piada. Não é com lucro, eu acho. Não, é assim, é uma coisa que eu acredito muito também, eu acho que você falou, me deu uma deixa. Eu já falei isso aqui também em outros podcasts. Verdade. Que a gente, eu sinto que a gente trabalha aqui no Center Norte, já é uma coisa meio natural, procurando o melhor resultado para todo mundo. Porque o seu sucesso, no caso, como cliente nossa, é o sucesso para nós. Sim. O resultado ele vai vir como consequência de um bom trabalho aferido, né? Você fez um bom trabalho, você colhe o resultado. Sim. Eu acho que é isso que você quis dizer, né? Isso. Não, assim, porque as pessoas vão fazer esse projeto. Lembra aquele cara que eu falei da Coca-Cola? Sim. É mais ou menos isso. Né? Porque aí eu parei para ver, realmente, você pega um projeto, captação de patrocínio, você pega um projeto que você acha top. Você vai levar e vai andar com o projeto. Só vai andar se eu arrumar o dinheiro. Eu ouvi até agora o presidente da Argentina, né, o Milei, ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, quem vem captar dinheiro público não é empresário, é funcionário público. É mais ou menos assim. É verdade. E é verdade. Não estou entrando em polêmica, mas é mais ou menos, é mais fácil. Não dá para generalizar, mas na verdade a grande maioria, né? Porque acaba virando a grande referência. A grande referência, então é mais fácil. É nesse sentido que eu quis dizer, né? Eu não me preocupava com lucro. Eu queria entregar e da melhor maneira possível. E sem querer expor, mas é que a gente andou muito, né? Eu entrei nessa história do Percy. Não voltou. Por seu convite. Acabamos que fui para Brasília algumas vezes. E a gente começa a enxergar aquele mundo de uma forma diferente, né? E eu não quero voltar, não. Eu estou bem aqui. Só que é um erro, né? Porque até vale como referência, como reflexão. É que nem reunião de condomínio. Você mora num prédio, eu falo para vocês duas aqui. Eu acho que alguém me disse isso, não sei nem se foi você, mas se não foi, fica a reflexão. Você mora num prédio, aí vai ter reunião de condomínio. Primeira coisa que você faz é, não vou. Coisa chata, não vou na reunião de condomínio. Tá bom, você não vai. Você não ficou no perrengue de ir. Alguém resolveu por você. Então, depois não reclame. É o que acontece com a gente com política, né? A gente não se envolve na política e depois reclama. Tá bom, mas você não participou, né? No dia da votação, você foi para a praia e foi lá e justificou seu voto, ou votou em qualquer um e nem lembre quem você votou, e depois não reclama. Eu senti isso na pele quando a gente foi, né, defender a história de Percy, fica, não fica, e realmente agora não vai voltar, tá claro que não volta, ou pode ser que volte, vai saber o que vai acontecer. Eu não sei se tem alguma novidade sobre isso. Olha, o que eu acho, só para contextualizar o que você está falando. Eu acho que as entidades, elas realmente precisam de um renovo. Né? Isso que você está falando também é um desgaste, porque eu acho que não somos nós, não sou eu, não é você, porque a gente tem inúmeras coisas. Imagina você aqui, quantas coisas você precisa fazer, e eu na minha empresa é pequena. Então, aí você larga tudo, vai para lá para acompanhar, e não é muito a nossa praia, essa coisa do político, essa coisa da espera, porque a gente é tudo para ontem. E eu fico numa saia justa, porque assim, no final do dia, quem está pagando meu salário não é a associação e não são os associados. Não que eu não gosto do que eu esteja fazendo, mas quem paga é a empresa com a qual eu trabalho, então, né? E que é bacana comigo e me permite que eu faça, mas poxa... É porque não é o nosso papel, entendeu? Então, eu acho que isso que gera o desgaste. E lidar com essa política toda não é nada a nossa praia. Não. Pelo contrário, eu saí irritada.
ficar esperando um cara, me deixar 2 horas sentado, eu falo, eu não quero mais falar com esse cara. Eu sou assim, pô, tô aqui, o cara depende da gente. Ele me botar sentada, não vou. Pior é quando ele marca com você, você chegar lá e ele fala, não, mas eu não vou conseguir te atender. Pô, Mais você ou menos viaja. isso. Viajou, fez investimento. E eu vou puxar, então, agora esse gancho para falar um pouco dessa sua experiência como presidente de associação. Você também ficou muito tempo, né, na BEOC, a BEOC Muito. Brasil também, então que ainda tem a política externa e tem a política com as regionais. Sim. E uma mulher, né, à frente, num setor historicamente masculino. Como que você entrou nessa área e como que foi essa experiência? Conta pra gente. Por sinal, vou só fazendo um comentário à parte, hein? E trouxe a BEOC para um cenário que ela estava meia... Ah, imagina. Ó, também eu não busquei ser presidente, tá? Eu me associei a entidades que, na época, eu só conhecia a BEOC. Tenho uma amiga de Niterói, que era presidente, a Rosana, organizadora. Tem um grupo bom, a Hilda, a Constância, a Aquileia, que foram os fundadores da BEOC. E elas tinham voz, né, com o setor tal. A BEOC é uma entidade, hoje, há quase 50 anos, tal, era uma entidade do conselho, enfim. E aí eu me associei, tá? A BEOC Rio, né? Sim. Brasil, mas... E as duas ABEOCs, tanto o Rio quanto o Brasil, eu não fui candidata. Foi tipo assim, numa reunião... Vai ser a Fátima. Brigaram, não sei o quê, não tinha quem ficasse, não sei o quê. Mas Fátima, tem que ser você. Foi assim. A minha amiga, inclusive, até hoje eu brinco com ela, a Adriana, ela fala assim, Fátima, tu bebeu alguma coisa? Não sei. Em casa foi essa? falam a mesma coisa para mim. Foi mais ou menos assim. Agora, foi uma experiência muito boa. Quanto tempo foi de regional e depois essa 9 passagem? anos. 9 anos de regional para depois passar para Brasil. Para Brasil. Brasil, então, eu estava na convenção, eu estava numa reunião da BEOC no Rio Centro, que teve o evento da BEOC, o presidente era do Rio Grande do Sul, a Anitta tinha saído, passado para a Ana Cláudia, e aí não se entendiam. Um negócio de votação, de assembleia, de prestação de contas, e aí queriam que fosse alguém de Manaus, eu lembro, outro do Rio Grande do Sul, outro de Santa Catarina. Não tinha, até que 2 associados falaram assim, acabou, Fátima, você vai ser a presidente. Foi assim. E eu fui na onda. Foi assim, gente. E aí que eu fui aprender e tal. Mas eu tinha essa experiência com sindicatos e tal. Beleza. Ou seja, aquela sua aquele background de FEComércio te ajudou muito nesse momento de entrar na entidade. De administrar a crises, né? Sim. Porque, assim, o associativismo, ele é lindo no papel. Ou para quem está de fora vendo, acha que é uma posição de poder, né? Mas estar lá não é fácil. Mas não existe o associativismo, na verdade, porque tudo se vê sozinho, na maioria das vezes. Você tem um parceiro, o Paulo sabe bem, você pode contar com 2 ou 3. Você nunca pode contar com muitos. Mas eu entendo, não é nenhuma crítica, né? Tem o corre de cada dia. E aí, eu me preocupo hoje, eu sei que não foi a pergunta, como estão as entidades. Porque todas as entidades, elas precisam de um renovo. Todas, porque senão a gente cai na mesma linha do passado. Por exemplo, a BEOC cometeu erros, eu acho que, assim, era uma associação de organizadores. Aí, por conta, né, de ajudar a pagar as contas e tal, começou a abrir, aí tinha associado o MEI de segurança, de limpeza. Qual é a pauta que tu levantava? Eu ficava não sabia qual era a pauta. Gente, o que você defende? O que eu estou defendendo? Aí, por exemplo, aí tem grandes empresários que já foram a BEOC e falaram assim, eu não vou ficar mais nessa associação, porra, eu vou sentar com o cara que eu contrato. Olha que loucura. Eu falei, gente, mas qual o problema de sentar com o cara que tu contrata? É bom, não é ruim. Mas, enfim, mas eu respeito, eu acho que são, né, são posições. Opiniões contrárias, enfim. E sobre o PES, para a gente sair do assunto do PES, eu acho que foi uma grande conquista. Foi, sim, liderado, eu me lembro bem que o Doreni me ligou, nós não tínhamos nada, mas a BEOC tinha cadeira no conselho e tal, e através da Anitta, e o Doreni me pediu, falou, Fátima, eu preciso que você venha comigo tal, e fomos juntos e conseguimos trabalhar os deputados, eu peguei alguns deputados do Rio, ele também, depois entraram as outras entidades, a UBRAF também, o Armando, muito articulado, né? Institucionalmente o Armando é mestre, né? Porque ele dava muitas direções, enfim. E aí conseguimos. Agora, de verdade, o Paulo, eu acho que vai ser besteira tudo aí que querem fazer. Porque a lei, em junho, foi firmada uma nova parceria, vamos dizer assim, com uma lei que disseram que era até 15 bilhões e ponto final. E pelo que eu ouvi na audiência pública, o secretário, o Robson Barreirinha, ele falou assim,
sobre o iFood e tal, eles judicializaram. E não sou eu que vou dizer, né, para a justiça que eles estão errados. Eles ganharam o direito de fazerem parte do programa. Você pode achar tudo, mas não pode achar que está ilegal. Exatamente. Então, tomara que a gente consiga voltar, porque muito ajudou a gente. É a diferença entre ética e moral. Sim. Que eu costumo dizer sempre assim. O que é ética e o que é... E se alguém quiser saber qual a diferença entre ética e moral, pesquise no Google. Não é ilegal. Exato. É porque moral é uma coisa e ética é outra. Não são iguais. Tá? Paulo, fala pro Não. Eu deixei no suspense. Um dia eu faço uma palestrinha de ética e moral. Gostei também. É porque ética é uma coisa, moral é outra. Sim. Quando você é ético, você vai ser ético em qualquer lugar do mundo. Moral depende de costumes. Moral uma coisa que é moral, por exemplo, se eu tiver paciência e dinheiro para ter 5 mulheres na Arábia Saudita, eu posso. Moralmente eu posso. Lá pode, porque o costume na Arábia Saudita é esse. No Brasil eu não poderia, porque o costume não permitiria. Agora, se eu sou ético aqui, eu vou ser ético no Japão, no Chile, na América do Sul, em qualquer lugar. Então, a ética, ela é universal. A moral depende dos costumes. Tem a ver com caráter, concordo com você. É isso. Então, mas total, basicamente, isso é básico. Mas enfim. Pronto, dei uma lição. Você queria palestrinha, fizemos a palestrinha. Foi boa, Cláudia, eu gostei. Foi bem rápida. Bom, mas eu queria te fazer uma pergunta, Fátima. Eu queria saber o seguinte. O que você vê de novidades que no setor, principalmente no setor de congressos, está vindo pela frente? A gente fala muito em digitalização. E a digitalização nos transporta muito para o mundo do eletrônico, do digital, como o nome digitalização. Mas eu acho que não é só isso, quer dizer, eu pelo menos acho isso. Mas o que você pensa de novidade que vem para o mundo do Congresso, que é um mundo que você atua muito forte, que vem como referência ou como tendência para os próximos anos ou meses daqui para frente? Fato que a digitalização é muito importante, é um tópico assim que você não desenvolve mais o Congresso sem você olhar para essa tecnologia. Porém, Paulo, essa tecnologia ela pode te ajudar muito nas experiências, né? Numa sala com uma imagem diferenciada, né? É aquele congressista que se tá numa sala assistindo uma palestra que o palestrante não precisa estar mais presencialmente, ele pode estar lá em Las Vegas. Essa tecnologia, ela ajuda muito. Porém, tem que estar aliado com o destino, dependendo do estado que você vai fazer o evento. Hoje, nós temos que ter uma política pública assim, fundamental para que a gente consiga entregar um bom congresso. A segurança. Eu sei que não foi essa a sua pergunta, mas eu vou chegar lá. A gente tem que ter outros fatores aliados para que a gente faça um excelente congresso. Segurança, o equipamento, né, venue, como vocês falam, né, mas eu gosto de falar equipamento, eu acho que... Não, é a mesma coisa. Ela está indo naquela que a gente vai fazer daqui a pouco, que era o que tem que ter um evento de sucesso. Mas a gente vai chegar lá. Agora, o que tem de novidade é a tecnologia. Não adianta, você não tem mais papel, tudo que você pode fazer, os apps, é você tentar o mais assim, preciso possível dentro do teu smart. Quando eu digo isso, você estar se credenciando por ali, você tá podendo comprar algo por ali, ter o varejo ali junto com você, é muito importante, eu já falei isso, inclusive em algumas reuniões, a gente precisa ter apps, e eu não vejo nenhum aplicativo bom. Eu vejo aplicativo de credenciamento, os caras me vendem de credenciamento, aí para ali. Mas acabou. O credenciamento dele tem que avançar, né? Ele tem que avançar. Ele tem que ir para uma linha de quase de um marketplace mesmo para poder trabalhar mais do que simplesmente o credenciar. Exatamente. Você imagina se a gente pega 10 restaurantes que queiram se conveniar com esse app e a gente poder entregar essa experiência, né? Ao vivo aí, Cláudia. Sabe? Ao vivo aí. Nós temos as nossas histórias aqui da Cidade Center Norte. Então é isso. Então eu não vejo. Então acho que essa é uma tendência e que precisa ser trabalhada, sim, por toda essa cadeia de serviços que acompanha o evento. Você sabe que é assim, durante muito tempo, a área de credenciamento, até hoje, né? Ela é uma área fechada a 7 chaves como uma caixa de Pandora, porque ali se entende que tem dados e dados sensíveis que o promotor não abre mão porque eu vou fazer alguma coisa com eles. Não deixa de ter sua razão, afinal de contas, na mão errada pode virar um concorrente. Concordo. Porém,
Hoje com a LGPD... Você acha que vira? Não vira. Eu também acho que não. Eu acho que não, mas porque eu acho que se você faz bem feito o seu trabalho, você tem que se garantir, né? Quem não tem competência, quem não se estabelece. Mas, com a lei de proteção aos dados, hoje está muito mais simples de você proteger esses dados. Sim. Então, o básico, na verdade, não é o dado em si, é saber da jornada, quem está lá, quem não está, e oferecer que um marketplace de serviços possa funcionar e embasado em cima desse credenciamento, que ele não seja só o credenciamento, que você vá além disso, que você consiga ofertar ali do estacionamento, alimentação, ao apontamento, agendamento de reuniões, enfim, tem uma infinidade de coisas que vem nisso. Entregar o que tem na cidade, né? Qual é o entretenimento, o que pode ser feito, porque o turista de negócio, aí eu estou falando do congresso, que eu, por exemplo, congressos médicos, a gente faz muito. Os caras ficam doidos para acabar o congresso, para saber para onde que eles vão. Para ir no melhor restaurante ou para ir... Não tem jeito, isso faz parte. E é por isso que o nosso mercado, Paulo, ele é um mercado forte. Porque as pessoas precisam, né, dessa conexão. Elas precisam trocar essas experiências. A gente volta lá na UD, a gente volta naquelas feiras que tinham como sua finalidade lançamento de produtos, e que como a coisa se mudou, né? Eu ia falar cambiou, mas como a coisa mudou. Não é mais o lançamento de produto, ou até em alguns casos, mas tá caracterizado que é o relacionamento. E eu gosto de uma frase, de uma expressão que o PO traz, que não é mais o ROI, né? É o ROR. É o quanto você investe por relacionamento. E eu curto isso e eu tenho trazido isso bastante nas minhas falas. Eu gosto também. E você vê, você citou aqui uma passagem lá com o Valdez Luiz, do Divi, que não ficou esquecida. E você lembra do que ele falou, e você estava sentado num congresso, numa palestra, não é? Ele falou mais coisas lá. Eu copiei a palestra dele inteira. Eu tenho fita dele, cassete. Não, é porque quando acabou a palestra, ele fez uma coisa que ninguém fazia. Isso foi na década de 90, né? Ele sacode a poeira, levanta, sacode a poeira e aplaude ele de pé. Eu achava aquilo máximo. E ele entregou um monte de pendrive para a palestra, para a plateia inteira. Para todo mundo ter o material. Quem que fazia isso? Ninguém. Eu falei, que louco é esse? Aí quando passa um pouco, eu vejo esse maluco na TV, no jornal da noite, no jornal da Globo, no último jornal da noite, eu não vou lembrar qual Globo era o nome. News desse da vida. Não era na Globo mesmo. Era aquele das 10 horas da noite. Isso, também aquele da noite. Aparece lá Luiz Valdez Ludwig. E eu guardei o nome dele porque ele foi espetacular. No final da palestra, eu fui lá conversar com ele. E aquele cara me impactou profundamente. E olha, naquela época que estava se falando do e-commerce, tal, que hoje a gente fala no marketplace, ele dizia assim, aquilo que você pode pegar, você precisa mudar a sua profissão. Tipo, ele usou até o leite moça. Porque Uau, naquela época. E aí, olha só, o nosso mercado, ninguém pega. Gente, você passar 2 dias... Gostei disso. Você passar 2 dias em, sei lá, Porto Alegre. Tá? Sim. É inesquecível você poder assistir uma palestra, aprender, se relacionar, ir a um bom restaurante. Visitar um destino, um ponto turístico. Olha, isso você pode pegar? Não pode. Não, isso é isso. Por isso que o nosso mercado é um sucesso. Pois bem, eu na hotelaria, porque eu venho desse lugar, eu sempre perguntava o seguinte, né? A gente fala de hotelaria e falava muito de características. Eu vou fazer um site special no meu hotel, eu vou falar do quarto, vou falar que tem isso, tem aquilo, tem a cama, tem... É legal, é sensacional. Mas quando você pergunta para alguém, você lembra da sua melhor viagem? Lembro. Se eu te perguntar, você lembra da sua melhor? Você vai lembrar de alguma. A gente vai perguntar no ping-pong, não adianta, por Tudo favor. Bem. Aí você vai lembrar. Você lembra do lugar? Lembro. Você lembra do hotel? Lembro. Você lembra da cor da cortina? Eu duvido. Não lembro. Ninguém. Você lembra da cor do carpete? Eu duvido. Porque o que você não conseguiu pegar aquilo. Exatamente. Gostei disso. Você está aqui na memória. Valdez, tá? Eu fui falando, gente, uma frase, sei lá, quase 30 anos atrás. Você me trouxe um cara de volta, que eu nunca mais pesquisei sobre ele, eu não sei, ele já era... Ele já deve estar... Outro dia eu vi sei lá, nessas TVs a cabo. Bom saber que ele está vivo, porque eu era moleque. Eu levava o professor Marinhos, eu levei também para uma palestra, ele chegava de avião, eu achava o máximo lá em Angra, eu fazia um evento em Angra. De dirigentes sindicais, chegava o professor Marinhos, Valdez. Esses dias eu coloquei aqui para a turma, né? Eu coloquei uma gravação do professor Marins no Jô Soares.
Que também eu aconselho a galera que estiver assistindo aí querer pesquisar uma entrevista do Marins no Jô, falando de uma do momento que ele chega para fazer uma palestra num hotel. Eu acho que deve ser Fortaleza, Salvador, sei lá o quê, que tem a cancela e o cara abre e ele pergunta pro gerente: bom, o cara tá lá para abrir a cancela? Ah, ele tá lá para abrir a cancela, mas então, ele não abriu? Não, ele abriu. Então, porque se ele não abrisse, ele me fala: não, mas por que ele abriu? Não, ele tá lá para abrir. Mas por que ele está lá para abrir? Ah, não sei. Quando eu cheguei aqui, alguém tem que abrir. E ele está lá para abrir. Então, ele conta essa história, eu coloquei para a turma para assistir, é muito legal. Ó, Cláudia. Estamos no tempo, mas falando tá de memórias. Muito bom isso aqui. Tá no tempo ótimo, mas a gente tem que ir pro ping-pong. Mas a gente quer saber uma memória. E a memória perrengue chique, Fátima. Você já viveu 1000 coisas no mundo corporativo, no Rio, fora do Rio. Conta pra gente um perrengue chique que você viveu organizando eventos. Nossa, não precisa ser 10, não. Pode ser um só. Que você pode, é um que hoje você lembra, você dá risada. Um que é possível contar. Que foi... Então, vamos lá. Numa dessas feiras de farmácia, e a gente trabalhava, né, os expositores eram a indústria, os distribuidores, era bem legal, porque o varejo visitava o evento e realizavam negócios ali. E eu tenho muito orgulho, de verdade, de ter sido assim, um alicerce à Expo Farma. E até hoje, os empresários do Rio me pedem o evento. Tá? Muitas redes, né? Porque também as farmácias, os pontos de vendas passaram por transformações, né? Hoje estão em redes, né? Porque vieram aí as grandes, né? Que estão na bolsa, não vou aqui citar nome, e que foi massacrando as pequenas, e eles se uniram, né? Montaram aí os associativismos, tem um monte aí agora. E numa dessas feiras que eu estava fazendo, exatamente por conta da indústria, a indústria era muito bagunceira, né? Queria botar menina, naquela época, aquelas garotas, né? Era muita bebida. Tinha lá a feira que tinha os chuveiros, né? E as meninas ficavam tomando banho de camiseta branca. Mas eu sou muito contra isso. Porque eu sempre olhei o evento como negócio. Hoje todo mundo é contra. Naquela época, não. Não, mas eu já tinha um olhar que eu não podia ter tido, né? Eu, organizadora do evento, eu vou brigar. E eu briguei bem com um cliente super importante. Tá? O que ele estava fazendo? Ele estava botando as meninas e conversando com meninas de programa, e estava querendo convencer alguns empresários no evento para ir passear de lancha. Estava quase que, sabe, aliciando, e aí tinha que comprar não sei quanto, que tinha direito a lancha. A menina, olha que loucura, dentro de uma feira. Meu Deus! E aí eu falei que eu ia botar ele para fora. E aí? Ia fechar o stand dele, porque eu achei aquilo um absurdo. E aí, horrível, né? Imagina, eu digo que é um perrengue chique, porque depois ele me pediu desculpa, a gente ficou bem, mas eu chamei segurança. Eu gostei da sua atitude. Eu falei que... Mas eu tenho que te dar parabéns. Claro, mas naquela época você ter coragem de fazer isso... Eu fiquei, assim, eu sou mãe. Eu vi aquelas meninas ali, gente, não nenhuma pena daquelas meninas, assim, não tem nada com isso, assim, porque eu sei que elas estavam lá, algumas pessoas falam para mim, mas elas estavam lá porque elas queriam, elas estão sendo pagas. Eu falei, não interessa, mas alguém tinha que gritar sobre isso. E aí eu proibi bebida... Nas outras edições, bebida alcoólica dentro da feira. Proibi mesmo. Só depois de 19 horas e tal. Porque eu percebi que era um modelo de negócio deles. Eles participavam de feira e faziam negócios assim. Olha que loucura, Paulo. Mas olha só, Fátima, que bom que esse momento acabou, né? Sim, eu não vou falar nome, mas eu digo assim, foi um perrengue chique mesmo, porque eu fiquei mal. Sim, porque ele era um expositor importante, muito difícil. Muito, muito. E aí teve aquela galerinha, sempre tem, né? Acho Sim. que concordam, os que não concordam, tal. Acabou, ficou todo mundo sabendo. E foi isso. Uau! Mas eu te dou parabéns. Tá vendo? Não é à toa que a gente fala de um perrengue chique, tá um perrengue chique dentro do negócio. Né? Esse é um perrengue chique com moral. É constrangedor, foi constrangedor. Entendeu? Porque assim, você sei lá, eu achei, sabe, eu me senti meio culpada. Não sei se é viagem minha, mas eu parecia que eu estava financiando aquilo ali. Quando a gente sabe de algo que não está correto e fecha os olhos, nós estamos participando dele. Mais ou menos isso. É isso. E quando você resolveu atuar, você deixou de fechar os olhos e de participar dele. Quer ver outra distinção sobre ética e moral nesse caso, que combina? É o seguinte, ética é aquilo que você faz quando está todo mundo olhando, não só quando você está escondido. Muito bom, então vamos para o nosso ping-pong, porque o nosso tempo já está aqui. Agora só faltou você pegar o óculos. A gente vai agora vem o providenciar. Você quer usar o meu?
Que agora não vai dar certo. Agora é o momento Marília Gabriela. Ah, é? Nós vamos providenciar um óculos para eu usar. Cláudia. Mas é diferente com a Cláudia e com o Paulo. Porque eu pergunto uma e ele pergunta a outra. É assim. Vamos lá. Fátima, uma cidade para morar e para fazer negócios. São Paulo ou Rio? Você vai ter que escolher. Não tem jeito. Saia justa no ping-pong. Mesmo se eu queria uma para fazer negócio, eu dava pra morar. Então responde uma para morar? São Paulo para fazer negócio. E para fazer. Indiscutivelmente. Para morar, eu fico com o meu Rio. Com o Rio. Muito bom. Eu acho que eu não vou falar. Vamos lá. Negócio, indiscutivelmente. Para descansar, você prefere praia ou campo? Pode falar que os dois? Eu gosto dos dois. Eu sou eclética, mas eu prefiro o campo. Ok. Uma frase ou um pensamento que te guia? Nossa. Persistir sempre. Perseverar. Né? Nunca largar o seu objetivo. Você começou, vai até o final. Se der certo, parabéns. Se der errado, você começa de novo. Beleza. Perseverar sempre. Indica pra gente um filme ou uma série que você curtiu muito ter assistido. Nossa, Paulo, são tantas... Vou gostar, deixa eu ver uma... Nossa, eu vi tantas séries, tantos filmes. E agora que eu não lembro o nome da série, meu Deus, aquela do Viking, tem um nome. Vikings. Não, tem mas ela agora, nessa última agora, ela tem um nome diferente, não tem aquela coisa toda da cabeça, de cortar, de não sei o quê, entendeu? Mas eu gosto, não da violência, mas do foco. A gente procura e coloca o lettering. Tem um nome aí. Muito bom. Um hobby. Ler. Um estilo de música. Rock. Olha, roqueira. Já vi umas fones. Tudo que a gente descobre aqui nesse ping-pong. Eu amo rock. O que é família para você? Nossa, família é tudo. Alicerce é tudo, 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 tudo. Uma viagem inesquecível, que é a pergunta que você não queria que eu fizesse. Uma viagem inesquecível... A Nazaré, Portugal. Uma cidade para fazer eventos. Que não precisa ser a melhor, não precisa ser. Uma cidade para fazer eventos que a gente possa contar com o evento para dar certo. Não, uma cidade. A cidade que você gostaria de fazer um evento, a cidade que você realizaria fazer um evento, qualquer coisa. Porto Seguro. Eu queria ir nesse evento. Eu também queria ir nesse evento aí. Você, Paulo. Mas porque tem um objetivo, né? Qual é o objetivo? É de você, porque assim, você percebe que porque lá tem ainda tem lá aqueles indígenas. Tem uma magia. Aquela magia, né, da descoberta e tal. E então, assim, não tem um centro de convenções, não tem nada, né? Então você podia trabalhar ali. Podia criar, né? Legal. Um evento para visitar. Indica um evento pra gente. Imperdível, tem que ir. NRF, Nova York. Eu sempre peço para ir, ninguém me deixa. Já aproveita e pede aqui no podcast de novo. Isso aí. Penúltima aqui. Uma experiência única na sua vida. Pode ser pessoal, profissional, algo que te marcou. Uma experiência, nossa, também são tantas experiências. Eu acho que foi quando eu me formei, né? Você como é que se diz? Ali agraciando sua família, porque não é fácil, né? Eu com 3 filhos, né? Casei muito cedo, então aquilo me emocionou muito. Foi uma grande conquista. Uma conquista, né? Isso. E Fátima, a última pergunta eu faço para todo mundo, e eu vou fazer para você no mesmo tom, da mesma forma. Se eu tivesse aqui a capacidade de te colocar numa máquina do tempo, eu vou te levar agora lá para trás. Você escolhe o momento. Mas você encontrasse com a Fátima novinha, antes de casar, e você pudesse encontrar com a Fátima, o que você falaria para a Fátima? Lá no cantinho, no quarto, sozinha. Se pudesse se encontrar com ela e falava, menina, faz isso mesmo, ou então não faz isso. O que você diria para a Fátima? Eu acho que eu falaria para ela assim, continua nesse caminho, porque é o caminho que te vai fazer feliz. Porque eu me sinto muito feliz e muito realizada naquilo que eu escolhi para fazer, de verdade. Brincadeiras à parte, né? Minha mãe, você não estudou, né? Meus irmãos têm salários, param de trabalhar em dezembro, só voltam em março, tem essas coisas e tal. Mas eu sou muito feliz. Minha mãe também diz isso, né? Minha filha, você é muito feliz. E é verdade. Então eu falaria para a Fátima, continua seguindo o mesmo caminho, não desvia não, hein? Senão eu vou brigar contigo. Porque eu tenho muitas conquistas.
Que sou legal. muito feliz, tenho muita gratidão. Olha onde eu estou hoje. Que legal. Né? No podcast Hoje no Centro você do está Palco. no centro do palco. Olha que legal. Muito bom. Olha, eu vou falar Que uma coisa legal. para vocês, e eu falo isso, sabe? E às vezes, quando eu estou em algumas reuniões, né, com aquelas pessoas importantes e tal, eu digo, gente, há 20 anos atrás, eu vi essas pessoas, onde que eu imaginaria que eu estaria aqui, sentada à mesa com essas pessoas, tomando um café e tal? Isso é conquista. Então, A gente fala muito isso aqui. Muito, Não é? muito. A gente fala. Nós dois falamos bastante. A gente tem altas conversas dos 20 anos atrás. Eu e a Cláudia, porque exatamente isso. A gente entende ela, né? eu faria tudo de novo, de verdade, gente. Tudo. É isso aí. Muito Bom, Olha, obrigada. eu só tenho que te agradecer mesmo pela confiança, pela disponibilidade, pelo papo. Passou rápido. Pra você ter uma ideia, já deu 1h05 e a gente está aqui conversando. Nossa, nem parece. Parece que nada, né? Foi muito legal, Fátima. Super obrigado pelo papo, pelas dicas, pela conversa, pela disponibilidade, pela sinceridade. E Imagina. principalmente pela amizade. Sucesso nos seus eventos, sucesso na próxima feira, que tudo aconteça de bom, sempre. Obrigada. De verdade. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite, Cláudia, Paulo. Vocês são queridos. De verdade. E olha que eu sou verdadeira. Se não fossem queridos, eu não diria isso. Tá? E obrigada mesmo. Estou muito honrada de estar aqui. Cláudia, quer fazer o encerramento? Que legal. Obrigada, Fátima, mais uma vez, né, por toda essa parceria e por como você tem nos recebido. E para você que ficou aqui até o final, acho que você se deu bem. Ouviu uma história de uma empreendedora, de uma mulher com uma história e uma bagagem linda no setor de eventos. E aí recomenda para os amigos, recomenda para a família também e dá um like aqui no nosso podcast. Um abraço e até o próximo episódio.